Estou iniciando esse vídeo, a paz a todos, começando a dizer que o versículo bíblico desta mensagem é Provérbio 12:17. O que diz a verdade manifesta a justiça. Nós estamos aqui para falar a verdade. Eu quero que você assista esse vídeo até o fim, tá? Eu quero que você assista até o fim. Nós vamos iniciar falando sobre o capítulo 6 de Lucas, quando Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração. E chegando de manhã, ele desceu, chamou seus apóstolos e discípulos, e parando no lugar plano, diz a palavra, começou a ensinar eles. E a Bíblia diz que ao redor dele reuniu uma grande multidão. E todos quanto tocava nele, procurava tocar e tocava nele, era curado de toda espécie de doença e de toda obra do mal. Amados, agora eu te pergunto, Jesus precisava orar? Sim, precisava. Porque em parte era Deus, em parte ainda era homem. Na terra ele era homem, no céu era Deus. Ele precisava sim da oração. Até aquele presente momento, ele não tinha tudo, ele tinha que falar com o Pai. Ele não tinha toda a autoridade ainda para falar. Irmão, mas você está doido? Não, é a Bíblia que diz, irmão. Ele não tinha. Você vai ver que ele tinha que subir ao monte, orar e falar com o Pai. Ele disse, aquilo que meu Pai me manda falar, eu falo, o que me manda fazer, eu faço. Mas você vai ver no capítulo 28 de Mateus, você vai ver quando ele apareceu aos apóstolos, que ele morreu, ressuscitou e apareceu aos apóstolos. E aí ele chegando no meio deles disse, olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aí agora sim era Deus, mas lá era homem, né? Era Deus e era homem, por isso precisava orar. Eu inicio falando sobre oração, porque esse é o ministério que Deus me deu, é o da oração. Eu oro bastante e falo bastante também sobre oração. Eu sou da Igreja dos Apóstolos, lá de Atos capítulo 2, verso 42, que eles viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Essa é a minha igreja, tá? Eu estou dizendo isso, amados, porque muita gente me procura, qual é a sua igreja? Eu falei, a de Jesus. Você está congregando em qual igreja? Eu falei, eu não estou congregando em igreja nenhuma, já tem 5 anos. Mas o povo fica preocupado. Uns pensam que eu estou desviado. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, não estou não. Eu sempre faço obra aqui. Ontem mesmo nós fizemos um grande trabalho aqui de libertação. Sempre faço em Uberlândia, né? Esses dias em Uberlândia que a gente teve lá, mês de novembro, que passou agora, nós ficamos lá 33 dias, fizemos 27 cultos. Você tem noção. Então, o que é que eu quero te dizer? Aonde é que eu quero chegar? Mas por que você não está congregando? Aí você tem que saber, né? O porquê. Porque está no versículo que nós falamos aí. A verdade. Porque eu quero te dizer uma coisa. É um tapa na cara de muita gente. Porque a teologia entrou na igreja diabolicamente. Eu não estou dizendo que a teologia é diabólica. Eu estou dizendo que na igreja ela é diabolicamente. Ela cegou o povo. E o povo não está vendo. E eu estou vendo. E vou citar para você. Ela entrou na igreja e correu com a oração. A oração. Aquela oração que existia aí há 20 anos, 30 anos atrás, não tem mais, né? E quando não ora, você sabe o que acontece. O pecado entra, o inimigo entra. E a oração indo embora, ela levou a fé e a verdade. Ela abraçou a fé e a verdade e levou também. Foi tudo embora. E ainda mais a exortação ficou lá de longe olhando. Você não pode exortar na igreja. Um certo dia, um determinado pastor falou comigo, não pode exortar não. Aí veio na minha cabeça, eu falei, ei rapaz, vai cair em riba dos filhos do homem da Hilux. Não pode mesmo não.
Aí vem o motivo. Se não pode, se não ora, não pode falar a verdade, porque Paulo diz, aquele que tem o dom de exortar, usa ele em exortar. E eu tenho esse dom. Mas é dom, irmão, não é exortar fora de dom, não. Porque quem exorta com dom, irmãos, ele não perde as pessoas assim, não. Ele não corre com as pessoas, não, porque o dom é do Espírito Santo, e o Espírito Santo é sábio. Ele é sábio, ele fala na nossa mente e ele é sábio. Eu já dirigi algumas igrejas, eu já abri vários trabalhos, inclusive o último trabalho que eu abri agora foi em Uberlândia, que foi esse de 5 anos atrás. Depois passei para fazer a obra missionária e estou até agora e estou feliz, porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu quero te dizer que desse momento em que eu passei a fazer a obra missionária, eu entendi que rendeu muito mais. Num vídeo passado eu disse, o Deus muda o plano da pessoa, né? Então eu vejo eu sendo obrigado a falar a verdade. Mas o que está acontecendo nas igrejas, irmão? É aquilo que eu não concordo. Eu não concordo com o erro. Eu não concordo com as coisas antibíblicas. Eu não concordo. Eu não concordo com o trabalho do homem. Eu não concordo com os meus erros. Os meus eu não concordo. Ora, se eu não concordo com o meu, vou concordar com o seu? Muito menos isso. Não vou concordar, não concordo. Irmãos, eu quero ir para o céu. Eu já fui lá no inferno, vou falar sobre isso. O inferno já veio aonde eu estava. No primeiro testemunho aí, no primeiro vídeo que eu gravei, eu falei sobre o meu testemunho. Pode ir lá que você vê que eu falei sobre o inferno que veio aonde eu estava. Mas eu também já fui lá ver. Eu não vou para lá. Eu não vou. Eu vou brigar, mas eu não vou. De maneira alguma. Porque eu vi como que é lá. E em breve vou falar sobre isso. Mas eu quero te dizer, o porquê. Uai, mas o que acontece na igreja? Irmão, uma igreja aí com 8, 10 mil membros, cerca de 500 a 800 obreiros, fazer um bingo dentro da igreja, você concorda? Um bingo dentro da igreja, você concorda? A igreja, aí com 50, 80 membros, fazer reunião política dentro da igreja, você concorda? Você concorda? E ninguém se levanta, ninguém se reage, todo mundo concorda? Todo mundo está lá em Romanos capítulo 1, verso 32. Está todo mundo ali? Está todo mundo naquele caminho ali? Irmãos, veja uma coisa, eu não sou contra político não. Porque se eu for contra os políticos, eu estou contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que respeitar ele. A Bíblia diz que nós temos que obedecer. Eu tenho esse sangue político. O que eu não tenho é a mistura. Eu não tenho. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não sou contra os políticos. De forma alguma. Não sou contra a política, não sou contra a política. Nós precisamos deles. Em Romanos capítulo 13 diz, né, que eles são criados por Deus. Eles são as potestades que são enviadas por Deus e que são permitidas por Deus. Está entendendo? Vou ler Romanos capítulo 13 que você vai ver. É o que acontece. Então, eu não concordo com esse tipo de coisa, com essas ações. Não, nós não vivemos sem os políticos. Nós não vivemos. Aqui na minha cidade eu já fiz campanha 2 vezes, porque eu não estava na obra, porque eu não misturo as coisas. Eu não misturo, principalmente as de Deus. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. As coisas que entram dentro do templo, o templo é santo, irmãos. A igreja não é santa, não. A igreja está em processo de santificação. E cada dia se distanciando mais um pouco. Eu quero te dizer uma coisa. Que o templo é santo. Todas as coisas que entram dentro do templo é consagrada a Deus. Então é santo. E aí você vê o que acontece. Se devo fazer tal coisa ou não. E eu quero te dizer uma coisa, que os próprios políticos sabem disso aí. Eles sabem. Porque os políticos não entrou na igreja, foi a igreja que entrou na política.
É isso que nós vemos. E convida eles. Nessa política passada agora eu vi um determinado pastor chegando no camarada que era candidato e falou: olha, eu vou dar uma oportunidade para você lá na igreja falar lá sobre a sua política, a sua campanha. Ele falou: eu dispenso, pastor, não vou querer não. Olha aí, entenda isso aí, que pancada feia foi essa, né? Então, volto a dizer, os políticos não entraram na igreja, a igreja que entrou na política. E eu quero te dizer uma coisa, as coisas de Deus é santa. Vejam bem o que é que está acontecendo. A igreja, o pastor da igreja cuida das coisas santas de Deus. E os políticos cuidam de quê? Das coisas do mundo. Não é verdade? Eles cuidam das coisas do mundo. Inclusive a igreja está no mundo, né? O templo está no mundo. Porque muita gente diz: eles podem acabar com a igreja, pode... Não, ninguém acaba com a igreja. Não existe macho debaixo do sol para acabar com a igreja. Agora, fechar o templo, fecha. Isso aí fecha, porque está no comando deles. Então, devemos todos respeitos políticos. Mas ainda mais respeito é a casa de Deus. Então, eu gravo esse vídeo para falar para você as minhas dificuldades. Porque ainda tem alguém que não se contaminou ainda. Tem igrejas por aí, muito pouca, mas tem, que não aceita tais coisas. Eles não aceitam. Você vai numa reunião de obreiro, o que acontece que você vê lá é falar de dízimo e política. E eu não estou nessa. Eu não estou nessa. Eu vou lá na igreja, eu vou lá no templo, na igreja, é para ouvir a palavra de Deus, é para aprender com o Senhor, é para glorificar a Deus, e não para ouvir essas bandaieiras, que não edifica ninguém. Portanto, eu quero te dizer bem claro, esclarecidamente, eu não estou falando de política, eu estou falando de política, que há uma separação nisso aí, porque a casa de Deus não é somente isso, há outras reuniões indevidas, que nós não devemos aceitar. Porque não é porque somos bons. Não, não é por isso. Eu quero te dizer que eu ministrei uma igreja aqui, nesse município, Buriti Alto. Eu vou deixar bem claro, Buriti Alto. E ali teve uma festa. E havia um irmão da igreja, um obreiro, que disse: pastor, eu queria trazer o político tal aqui, para dar uma palavra aqui, você dá a oportunidade para ele? Eu falei: não, aqui na igreja não. Aqui não tem jeito não. Mas ele ficou assim meio sem gracinha. Eu falei: mas tem uma coisa, esse político é meu amigo, não é que era, não, é que é, né? Eu falei: agora tem uma coisa, lá em casa vai ter uma janta, você pega a caixa de som, pega o microfone, pega a extensão e liga lá, né? E lá ele pode falar a noite toda, porque lá é minha casa, lá não tem problema, pode falar o quanto ele quiser, mas aqui na igreja não. A igreja tem um dono, eu sou só um gerente. Ela tem um dono, e esse dono é positivo, irmãos, ele é positivo. Você vai ver quando ele chegou lá em Marcos capítulo 11, você vai ver lá, Jesus purifica o templo. Ou seja, melhor em João capítulo 2, seja melhor, né? Ele fez um chicote de arame lá, de cordéis, e saiu espancando todo mundo. Porque estava dentro da área do templo, irmãos. Aquilo não estava dentro do templo, estava na área do templo. Dentro do templo não podia entrar. Estava na área do templo. E ele chegou e expulsou todo mundo. Jesus fez isso. Botou todo mundo para fora. Veja bem, derrubou as mesas dos cambiadores, daqueles que vendiam as coisas. Jogou o dinheiro deles no mato, jogou fora. Veja bem. E limpou e falou: aqui não, aqui é casa de oração, aqui não é casa de ladrão não, vocês têm feito de covil de ladrão, mas aqui não é, aqui é casa de oração, é a casa do meu pai, é casa de oração. É por isso que eu zelo das coisas de Deus. Irmão, eu quero ir para o céu, eu não vou no inferno não, vou não. Eu já fui lá e eu vi, eu acho que eu fui no Hades, eu vou contar esse testemunho mais na frente. Eu já fui, eu vi como é que é lá, eu não vou não, eu sei o quanto é doído.
Você ficar a vida toda queimando num fogo que não se apaga? Não é comigo, não. Eu vou lutar, vou batalhar. Eu quero dizer para você, respeito todo mundo. Sou cheio de misericórdia, muito cheio de misericórdia, mas misericórdia com entendimento e não com desentendimento. Tá certo? Eu agradeço, quero pedir você que passe esse vídeo para frente. Que compartilhe esse vídeo, que deixa seu like aí, compartilhe esse vídeo. Inscreve no canal, no nosso canal aí, ajuda nós. E também, para que nós possa ir para frente. E também você que sentir no seu coração de passar a sua oferta para nós, a nossa conta está aí, tá? Se puder ajudar nós é bom, porque nós temos outros trabalhos na obra que depende de você, tá bom? Então eu quero te dizer que as pessoas que fizeram essas coisas, contribuir com o nosso ministério, as pessoas que compartilhar, que deixar seu like, compartilhar, que assinar no nosso canal, nós vamos orar por ele de madrugada, 3 horas da manhã, na oração das 3 horas da manhã. Nós vamos orar por ele esse ano todinho. Talvez ele não pode orar, talvez é uma pessoa que veio correndo com os trabalhos, com os problemas, mas nós vamos estar orando por ele. Eu não sei quem é a pessoa que vai contribuir com nós. Eu não sei quem é a pessoa que vai assinar no meu canal, que vai compartilhar esse vídeo. Eu não sei. Mas Deus sabe. E você tem as nossas orações até janeiro. Em janeiro nós vamos ver como nós vamos fazer. E esta oração, meu irmão, é 3 horas da manhã. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Amém.